Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 21 de outubro de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse é o quinto vídeo da série Ateu Henrique versus Cristão Renato Romão. Uma série em que analisa algumas afirmações do cristão Renato Romão, presentes no debate ao vivo com o ateu Henrique. Esse debate rendeu um vídeo com duração de 3 horas, 58 minutos e 54 segundos, encontrando-se à disposição de qualquer pessoa nos canais de Ismael Oliveira, o intermediador, e de Henrique. No tempo de 12 minutos e 2 segundos, o cristão Renato Romão diz ao ateu Henrique: Deus mandou matar, mandou, mas em cima do contexto daquela época, que nós não podemos esquecer disso, dentro do contexto da época, tá? No vídeo anterior, número 4, mostrei essa afirmação do cristão Renato. Volto aqui a ela por causa do comentário feito pelo ateu cearense Ismael Oliveira, que foi o intermediador do debate. Ismael assim escreve: recorrer a contexto de época para tentar defender um ser supostamente eterno e imutável é uma sandice, além de ser desonestidade intelectual. Em nenhum contexto, matar criancinhas é algo moral. Parabéns por mais uma belíssima aula. Veja bem, leitor, o cristão Renato disse ao ateu Henrique que o Deus hebreu realmente mandou matar mulheres e crianças, mas fez isso dentro de um contexto daquela época. Renato afirma que, dependendo do contexto, é um ato louvável a matança de mulheres e crianças. Por favor, não ria, leitor, porque atrapalhará minha concentração aqui. Renato está dizendo que o Deus hebreu agiu bem quando mandou matar crianças em todos os contextos bíblicos. O ateu Ismael Oliveira reagiu a essa afirmação de Renato assim: em nenhum contexto, matar criancinhas é algo moral. Ao contrário do que afirmou o cristão Renato, o ateu Ismael diz que, em nenhum contexto, matar criancinhas é algo moral, louvável. E agora, leitor, quem está com a verdade? O cristão Renato ou o ateu Ismael? Nem precisa responder, leitor. Já sei sua resposta. Você, leitor, haverá de afirmar que o ateu Ismael está de mãos dadas com a verdade. No vídeo anterior, número 4, apresentei 2 passagens bíblicas em que o Deus hebreu é o responsável pela matança de criancinhas. Como o cristão Renato afirmou que o contexto bíblico justificou a morte de criancinhas por parte do Deus hebreu, então vamos analisar esse contexto bíblico. Antes de qualquer coisa, quero novamente deixar registrado aqui que o cristão Renato Romão é uma pessoa de bem.
bastante simpática. O problema é que ele vive uma ilusão religiosa que o impede de ver o óbvio. Renato é evangélico. Ele fica lendo aquelas lições bobas presentes nos livros evangélicos e, sem raciocinar, passa a propagá-las por aí. A primeira passagem bíblica que eu trouxe no vídeo anterior foi a que está em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Antes de entrar nessa lenda bíblica, quero deixar claro que Deus algum existe. Deus algum mata ou manda matar crianças. Essa lenda foi mais uma criação de um escritor hebreu que tinha uma péssima noção de justiça. Veja, leitor, o contexto bíblico tão alegado pelo cristão Renato. Os hebreus, na lenda, eram escravos no Egito. O faraó, que era o Todo-Poderoso, não permitia a saída desse povo. O Deus hebreu, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, o mesmo Deus adorado pelo Renato, resolveu agir para libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. Depois de algumas tentativas de acordo fracassadas, com Moisés fazendo o papel de um palhaço, o Deus hebreu resolveu castigar o Egito com 10 pragas. Uma paradinha aqui. Quem era o Todo-Poderoso no Egito? A única pessoa que tinha o poder de libertar o povo hebreu. Quem era? Resposta: o faraó. Por que então o Deus hebreu não destruiu o faraó em um segundo? Por que o Deus hebreu foi atacar pessoas inocentes, que nada tinham a ver com a intransigência de Faraó? Entendeu, leitor, como o escritor hebreu possuía uma visão defeituosa de justiça? Vamos continuar. O Deus hebreu lançou sobre o Egito a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Primogênito é o primeiro filho ou filha de um casal. Na lenda, muitos casais egípcios tinham filhos ainda bebês, criancinhas. Veja o contexto alegado pelo cristão Renato Romão. Renato diz que seu Deus matou o filho de Faraó, as criancinhas dos egípcios, as criancinhas dos escravos egípcios e até mesmo os primeiros filhotes dos animais irracionais dos egípcios, porque, no contexto, foi uma ação bondosa e repleta de moral. Já que Faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito, então o Deus hebreu, em sua bondade e misericórdia, agiu muito bem, decidindo por eliminar pessoas inocentes. Essa é a cabeça do Renato Romão. Veja, leitor, o que a fé religiosa é capaz de fazer com seus portadores. Renato, embalado pela fé cristã, não vê essa realidade. Vamos traçar aqui um caso hipotético envolvendo o Renato? Vamos. Vamos supor que o cristão Renato more em João Pessoa, na Paraíba. Um vizinho seu, casado, pai de 2 filhos, lhe deve R$5.000 e lhe disse que não vai pagar. Renato fica com raiva porque ajudou um amigo que estava numa situação difícil. Se Renato, sei que ele não iria, mas se ele fosse agir como o Deus hebreu agiu na lenda bíblica, Renato mataria primeiramente um filho do vizinho devedor,
forçando-o a pagar a dívida. E aí vem a pergunta: o que o filho do vizinho devedor tem a ver com a dívida contraída por seu pai? Resposta: nada. Nada. É, pois, uma injustiça gritante alguém matar o filho de um devedor. Da mesma forma, uma injustiça gritante o fato de o Deus hebreu ter matado o filho de Faraó, as criancinhas egípcias e os filhotes dos animais irracionais dos egípcios, para forçar Faraó a libertar o povo hebreu. É fácil ver que esse hebreu que criou essa lenda tinha uma visão horrível de justiça. Entendeu, leitor? Veja agora, leitor, o contexto bíblico da segunda passagem bíblica que eu trouxe no vídeo anterior. Essa passagem foi mencionada pelo ateu Henrique. É o que está em Números, capítulo 31. Mais uma vez, o cristão Renato Romão disse ao Henrique que ele não pode deixar de lado o contexto bíblico. Para ficar mais claro, Renato disse que, novamente, o Deus hebreu agiu corretamente por causa do contexto bíblico. E qual é o contexto bíblico de Números, capítulo 31? Pior ainda do que o contexto que está na lenda de Êxodo. Lembre-se, leitor, de que, em Êxodo, o Deus hebreu matou criancinhas egípcias porque o faraó não libertava os hebreus. Já aqui, em Números, o Deus hebreu determinou a morte de homens, mulheres e crianças midianitas porque ficou com raiva do envolvimento de seu povo. Os midianitas não prenderam um hebreu sequer. Os midianitas, até então, não fizeram mal algum aos hebreus. Os hebreus, em sua caminhada, é que se aproximaram desse povo, se envolveram amorosamente com esse povo, o que é normal. Como mostrei em Números, capítulo 25, um hebreu chamado Zinli viu uma mulher midianita bonita e charmosa, a Cosbi, apaixonando-se por ela. E o casal teve a infelicidade de se encontrar com Moisés e seus soldados. O hebreu Finéias, quando viu o casal, pegou uma lança e matou os dois. Matou por quê? Porque não aceitava o relacionamento de hebreus com outros povos, a fim de evitar que um hebreu passasse a adorar deuses desses povos. Moisés e o Deus hebreu ficaram muito felizes com essa ação do hebreu Finéias. Mas não parou por aí, leitor. Não parou por aí. O Deus hebreu queria mais vingança contra esse povo. E aí vem o que está em Números, capítulo 31. O Deus hebreu dá uma ordem a Moisés, que ele e seus soldados matem homens, mulheres e crianças midianitas. E qual o contexto alegado pelo cristão Renato Romão a justificar a matança por parte do Deus hebreu? O povo midianita levou os hebreus a adorarem outros deuses. Ou seja, o contexto era a intolerância religiosa do Deus hebreu, que era excessivamente ciumento. No fundo, o Renato Romão, o cristão Renato, é contra um povo ser dizimado apenas porque adora deuses diferentes. Ele, Renato, é contra essa barbaridade, mas, inacreditavelmente,
por causa da fé cristã, não se manifesta contra essa barbaridade, porque está na Bíblia. Entendeu, leitor? Ora, quando cristãos hoje são assassinados no Egito, por causa de sua crença, com certeza esse fato deixa o cristão Renato revoltado. Só que ele não consegue enxergar a mesma maldade na lenda que está em Números, capítulo 31. O contexto é o mesmo. A não aceitação das crenças religiosas de outras pessoas. O Deus hebreu ficou furioso com os midianitas porque levaram os hebreus a adorar seus deuses. Intolerância religiosa pura e cristalina. E mais, em toda a Bíblia, os hebreus sempre adoraram vários deuses. Sempre. Não havia nem necessidade de se misturar com outros povos. E, infelizmente, ainda hoje, o cristão Renato Romão anda dizendo por aí: Deus mandou matar, mandou, mas em cima do contexto daquela época, que nós não podemos esquecer disso, dentro do contexto da época, tá? Mais um vídeo e muito obrigado.